Pessoal, Luiz Castro chegou, já é novo treinador do Grêmio, já desembarcou no Salgado Filho, todo mundo já sabe que ele vem por um contrato de 2 anos, vai ser apresentado neste domingo. Se você não sabe, fique sabendo, ele veio de Portugal neste sábado, chegou agora, já domingo de madrugada, passa o domingo em Porto Alegre, aí é apresentado, conhece as instalações, conversa pessoalmente com a diretoria e na segunda-feira está indo de volta para Portugal para passar Natal e Ano Novo. Dia 2, desembarca novamente, agora sim, aí sim, definitivo, para comandar o tricolor. Mas na chegada dele, teve uma festa na geral. O Dávila, do canal A Dupla, chegou a dizer, olha, o homem é performático. Ele foi lá, alentou com a galera da geral, da jovem, que também estava por lá. Depois fez um pequeno depoimento para a imprensa e tudo mais. Mas um pouquinho antes dele chegar, Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista coletiva para os repórteres que estavam lá. Tinha repórter do canal do Bagé, da Rádio Grenal, do Caju, Tricolor, tinha Nicole, eu vi que o Diogo estavam ao vivo. E nessa entrevista ele deu algumas informações importantes, que obviamente eu vou tentar reproduzir aqui neste vídeo para vocês. Antes, preciso só te convidar para te ver um negócio, ó. Tá aqui, ó. Tela do meu computador aberto no site da KTO, ganhe 25 e aposta grátis na final da Copa do Brasil. É simples, tu vai vir aqui em aceito participar, vai fazer uma aposta de 25 ou mais no criar a aposta em pelo menos 3 seleções, e a odd tem que ser acima de 3.0, e depois que tu fizer essa aposta, tu vai receber 25 e uma aposta grátis. Mesmo se errar o palpite, tu tem 4 dias para usar. Eu já tinha clicado aqui, já fiz um outro vídeo para demonstrar para vocês, mas tu clicando, tu vai ser redirecionado aqui para Vasco e Corinthians. Clica no criar aposta, por exemplo, ó, bota que vai ter Vasco vai vencer, vai ser menos de 1,5 gols e que não vai ter ambos marcam. Essa odd aqui tá pagando 5,6. Se tu botar 25, vai sair com 140 pilinhas no teu bolso. Simples, fácil, rápido, prático, se quiser ir lá na KTO. Na descrição, no primeiro comentário, eu só fiz uma demonstração aqui. Tu pode fazer a aposta que tu quiser lá na KTO. Fica a dica. Gente, olha só. O Dutra disse que o Luiz Castro começou fazendo uma boa análise do plantel gremista, tá? Que a diretoria entregou alguns relatórios para ele, algumas informações, uma série de informações, mas que o próprio Luiz Castro também assistiu muitos dos jogos do Grêmio nos últimos dias e ele já tem uma base, um entendimento do que é o plantel do Grêmio. E aliás, sobre essa questão de base de plantel, o próprio Dutra, e aí acaba sendo indiretamente um elogio para a gestão passada, dizendo, olha, o Grêmio tem um ponto de partida, o Grêmio não é uma folha em branco. O Grêmio tem um ponto de partida que tem um time, precisa só acrescentar peças para que consiga jogar no padrão que o Luiz Castro deseja. Mas outro ponto importante, e de alguma maneira isso aí é um ponto positivo para a gestão deles, eles acham que a forma do Luiz Castro trabalhar, as equipes se alinham muito com a cultura e com o DNA do Grêmio, e de alguma maneira até com os jogadores que estão aqui. Então isso faz toda a diferença. Bom, o Luiz Castro joga de uma maneira e tem vários jogadores no próprio clube que se adequam a esta realidade. Bom, talvez não tenha o meia, mas ele pediu para olhar o Cristaldo e o Monsalve. Talvez não tenha zagueiros rápidos, mas isso tu pode contratar. Mas tu tem outras estruturas que são muito boas e que isso pode ajudar bastante. Sobre essa questão que o torcedor sempre pergunta, ele foi muito claro, dizendo que, olha, o Grêmio não quer muitas contratações, tá? Tem que ser pontuais e para resolver. Ele disse, olha, o fato dos reforços serem maiores, serem jogadores de mais repercussão, serem jogadores que vão chegar e jogar, gera uma dificuldade a mais. Essa é uma dificuldade encontrada pelo Grêmio. O Grêmio não está tentando trazer jogadores que compõem grupo, jogadores que chegariam aqui seriam bons nomes, mas não mais do que isso. Ele disse, olha, a gente está tendo um pouquinho mais de dificuldade no mercado, porque nós queremos um cara diferente. E aí, como são negociações grandes, e essa é uma expectativa criada, tá? São nomes grandes, são negociações difíceis, negociações complicadas, ele disse, fica difícil, mais complexo do que qualquer outro nome que já poderia ter sido anunciado. Não quis dar prazo, não quis colocar aquela pressão, mas falou, olha, eu acredito que nos próximos dias teremos novidades na sequência. Aqui vem um ponto importante. O Luiz Castro, em Porto Alegre, vai tocar algumas definições que estão em aberto.
A reunião que vai acontecer, o Luiz Castro veio para Porto Alegre, vai passar basicamente só o domingo, na segunda tá de volta, mas ele vai conhecer a estrutura do CT, a estrutura da arena, vai conhecer todas as pessoas e vai ter uma fatídica reunião que os caras vão sentar e ele disse abertamente, olha, nós vamos organizar alguns nomes. Alguns nomes que estão em aberto, podemos começar a avançar de fato e outros vão ser descartados pelo treinador. É a lei das coisas, mas tê-lo aqui, tê-lo presencialmente vai ser especialmente importante por conta disso. Aqui vem outra informação do Dutra que é relevante. O plantel é muito grande, precisa ser reduzido e a ideia gremista é trabalhar com 26 jogadores. Detalhe que o plantel gremista tinha 37 nomes ao final da temporada. Tá, já saiu o Enzo, lateral esquerdo, que acabou não jogando, já saiu o Alex Santana, assim, final de contrato de imediato. Aí ele confirmou que o que tá indo pro Bahia tem outro, mas tem mais uma galera para sair. De 37 tem que botar, mas olha, um monte, tem no mínimo 11 para chegar nos 26 que eles querem, e cada vez que tu contratar alguém, tu vai ter que liberar, porque se eles querem 26 é um número bem mais enxuto. E, enfim, isso é bem relevante. Mas o dirigente confirmou então, primeiro, plantel menor, 26, tinha 37, tem que sair 11 para empatar, e aí cada vez que entrar alguém, tem que começar a sair. Diz que o Kiko foi emprestado por Bahia, que o Adriel está sendo emprestado de fato para o futebol português e que o Arezo está mesmo perto para o Penharol num negócio de empréstimo. Que o Grêmio queria um zagueiro, o Nahuel Fernandes, pode ser? É o Nahuel, um zagueiro de 21 anos que na verdade não vai vir, eles tentaram, o Grêmio não conseguiu. Savarino, olha, fiquei com uma sensação do Dutra que tem coisa, tá? Ele falou que é um jogador que tá na lista do Grêmio desde o ano passado, ou seja, desde quando a direção não estava atuando ainda, quando era a direção guerra, mas isso o CDD do Grêmio sempre analisa jogadores. E ele falou, olha, é um jogador que tem histórico com o Luiz Castro, já trabalhou com o Luiz Castro e por isso, fatalmente, alguém vai acabar falando e tudo mais. Mas acha que surgiu na imprensa por conta disso. Só que ele elogiou, diz que é um cara bom, que está na lista do Grêmio há muito tempo, que o Grêmio analisa o Savarino. Me parece que tem alguma coisa aí acontecendo com ele que o dirigente não quis falar. E aqui vem um outro ponto, extremamente relevante na minha visão. A diretoria está trabalhando sabendo que a CBF pretende reduzir o número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez essa pauta. Antes era para aumentar. Eram 3, aí passou para 5, para 7, para 9, que é o que pode hoje. Ele disse, olha, a CBF está trabalhando para reduzir o número de estrangeiros. O Grêmio tem que estar atento a isso. E as nossas buscas levam isto em consideração. Bom, o Grêmio tem mais estrangeiros do que pode escrever hoje. Eu até não vi a lista final, mas é nessa ordem. Agora tá saindo o Kik e tal, mas o Grêmio tá lotado de estrangeiros. E ele tá falando, olha, a gente tem que pensar nisso. Mas o Savarino é cota de estrangeiro, né? O transfer ban da FIFA, mas saiba, devem, e essa é a primeira vez que eu vejo alguém do clube falar abertamente, devem reduzir o número de estrangeiros do futebol brasileiro. Então, vamos ficar atentos a essas questões, tá bom? Tem mais algumas coisinhas aí para tratar, mas na sequência a gente fala. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.